Vamos lá, pessoal. Nesse vídeo eu vou fazer o comentário e a correção dos exercícios referentes, aos temas que nós vimos aí nas últimas aulas, módulo 10 de filosofia, filosofia patrística, Nós vamos falar um pouco dessa transição do pensamento grego clássico para o pensamento medieval, marcado por uma profunda influência do cristianismo, nas produções filosóficas e intelectuais de uma forma geral, tá? Então, basicamente, o que nós vamos falar aqui é do início da chamada filosofia patrística, Filosofia essa que surge ali no século III depois de Cristo, já no contexto da crise do Império Romano, e que vai se desenvolver ao longo de toda a chamada Alta Idade Média. Essa filosofia ela ficou muito celebrada, muito conhecida, como ser a responsável em tentar conciliar fé e razão, os princípios do cristianismo com o racionalismo grego, a tradição filosófica racionalista grega. Então, aqui nós temos esse grande desafio, aparentemente, conciliar fé e razão. Além de outra coisa que nós temos que lembrar, é que essa filosofia ela foi produzida com um propósito. Qual o propósito? Proteger o cristianismo e a cristandade, de uma forma geral, do ataque das heresias, promover a institucionalização da Igreja Católica, entre outras questões. Então é sempre bom a gente ver esses aspectos principais para a gente ter uma noção do que a gente vai estar trabalhando. Vamos aí, eu quero que vocês peguem o livro de vocês, página 83, Exercícios de fixação número 1. É possível empreender alguma relação entre a crise do Império Romano e a disseminação do cristianismo? Justifica a sua resposta. Sim. A disseminação do cristianismo ela acelera a crise do Império Romano porque ela cria uma crise de autoridade, uma crise institucional de autoridade dentro do Império. Como é que se dá essa dinâmica dessa crise? Eu vou explicar para vocês. O cristianismo é uma religião que vai encontrar muitos adeptos, principalmente dentro do Império Romano, nas camadas populares, os plebeus, pessoas excluídas que não tinham participação política plena dentro da estrutura política do Império Romano. Então, os cristãos, os plebeus, se converteram mais rapidamente ao cristianismo do que os setores da elite da sociedade romana. E por quê? Porque o cristianismo ele promete algo que atrai essas camadas populares, que é justamente a questão do desapego aos bens materiais, à riqueza e a oferta da salvação, da vida eterna pós-morte. Isso é uma oferta que torna a doutrina cristã bastante tentadora. E os cristãos, inicialmente, eles não aceitavam a ideia da sacralidade, do caráter sagrado do imperador. Então, quando os cristãos se negam a tratar o imperador como um deus, eles criam uma tensão institucional muito forte, influenciando outros setores da sociedade romana a também não reconhecer os Césares como deuses. E resultado, por isso os cristãos sofreram uma perseguição sistemática, violenta, intensa por parte de Roma, principalmente nos 2 primeiros séculos, século dos anos 100, nos anos 200 ali, houve uma perseguição muito forte aos cristãos, perseguição essa que só foi finalmente solucionada no século IV com a adoção do Edito de Nantes, que permitiu a liberdade de culto dentro do Império Romano, inclusive uma manobra para trazer o apoio desses cristãos para o Império, e por último com o Edito da Tessalônica, que transformou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então esses são os elementos aí. Número 2. De modo geral, o que era fonte constante de divergências entre as concepções de mundo da sociedade cristã e romana? De forma geral, as divergências são múltiplas. Primeiro,
como eu acabei de citar anteriormente, né, na resposta do exercício anterior, o caráter divino do imperador. Para os romanos, nós tínhamos o imperador era considerado um deus, né? Enquanto para os cristãos ele era apenas um governante, uma pessoa comum. Outro aspecto que nós temos de divergência é a questão do politeísmo. Tá? Os romanos eram politeístas, acreditaram em vários deuses, principalmente na questão do culto aos antepassados, coisa que não era praticada, né, pelos cristãos. A questão da vida, da crença na vida eterna, na eternidade da alma, né, no julgamento final, que é algo presente, muito forte dentro da doutrina cristã, que não é visível dentro das perspectivas de organização cultural, religiosa dos romanos. Então, nós podemos apontar, né, esses fatores como fatores que justificam essa segregação, essa separação entre uma doutrina religiosa cristã e uma doutrina religiosa romana. Tudo bem, pessoal? Questão número 3. De que assunto tratou o chamado Édito de Milão? Como eu disse para vocês também anteriormente, né, no início do século IV, o imperador Constantino, né, percebendo a gravidade da crise que está se instaurando sobre o Império Romano, ele toma uma série de medidas administrativas para tentar conter essa crise. Uma delas, por exemplo, foi a divisão do Império Romano, Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, e também a assinatura desse decreto, dessa lei, que é o famoso Édito de Nantes. Né? Esse decreto, essa lei, tinha como função permitir dar a liberdade de culto aos cristãos dentro do Império Romano. Então, o Édito de Milão ele fez com que os cristãos saíssem da ilegalidade, né, e pudessem, então, finalmente professar a sua fé sem sofrer nenhum tipo de repressão ou perseguição por parte do Estado. A ideia era justamente atrair os cristãos, o apoio dos cristãos, que já era uma parcela considerável, né, da população romana, atrair o apoio desses cristãos para o governo romano e, consequentemente, né, desacelerar a crise. Foi esse o objetivo político, estratégico, né, do Édito. Desculpa. Do Édito de Milão, tá? Questão 4. Quais são os principais objetivos da filosofia medieval? Como eu disse também no início, na introdução dessa aula, né? A filosofia medieval, de uma forma geral, ela tem uma missão bastante difícil, que é tentar, principalmente, estabelecer a relação entre fé e razão, né? E, além disso, também utilizar a filosofia como a ferramenta de proteção ao cristianismo, à fé cristã, legitimando as suas ações, legitimando a institucionalização da igreja, por exemplo, e, além disso, utilizar a fé e a razão, né, como um instrumento que comprove a existência e a graça divina. Então, ao longo de toda a Idade Média, o que nós vamos perceber no trabalho dos filósofos é justamente esses aspectos, né? Eles vão elaborar teorias extremamente complexas com o objetivo de conciliar a razão e a fé, ou seja, através de elementos racionais, explicar como a grandiosidade de Deus age na vida das pessoas e, além disso, também oferecer as ferramentas metodológicas adequadas para combater as falsas doutrinas. Você tem que lembrar que é um momento, né, principalmente na Alta Idade Média, aonde o cristianismo está se consolidando como hegemônico. Ele não é hegemônico no mundo ocidental. Ele convive com outras religiões politeístas, muitas delas, né, com várias divindades pagãs, seculares, muito sólidas dentro da cultura desses povos. Então, havia justamente essa necessidade de formar esse clero, né, esses membros da igreja, para que eles pudessem ter uma argumentação teórica consistente para enfrentar, né, essas outras visões religiosas e até mesmo as visões religiosas cristãs que destoassem das normas da igreja, no caso, por exemplo, das chamadas heresias. Tudo bem? Beleza? Questão 5. A filosofia medieval é dividida em 4 principais períodos.
Quais são esses, né? Nós temos o período apostólico, o período apostólico, apologênico, patrístico e escolástico, né? O período apostólico é o início do cristianismo ali, quando Jesus, né, depois da crucificação com os apóstolos, aquele início, o cristianismo arcaico que a gente chama, né? Os primeiros 50, 100 anos de cristianismo, né? Depois você tem o período apologético, pergunta, é um nome complicado de se pronunciar, que é um momento de afirmação, né, dos dogmas da igreja, dos valores cristãos, dos debates em torno principalmente da natureza de Cristo, né, da natureza humana e divina de Cristo. O período patrístico, que tem como grande expoente, né, Santo Agostinho, que tem que viabilizou as teorias de conhecimento, a estruturação da igreja, né, através das suas ideias. E por último nós temos o período escolástico, já na Baixa Idade Média, já no final da Alta Idade Média, início da Baixa Idade Média, com São Tomás de Aquino, que tem uma forte influência aristotélica, né, e trabalha com as questões ligadas ao livre-arbítrio, por exemplo, a escolha, né, enfim, uma visão reformulada, né, de vários aspectos da doutrina e da fé cristã. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Nós respondemos aí as cinco perguntas, né, os 5 exercícios de fixação referentes ao módulo 10 do material de vocês. No próximo vídeo, nós iremos encerrar com o módulo 11, onde também irei comentar e discutir com vocês os exercícios dessa parte específica. Até mais, fiquem com Deus, muito obrigado.